Ah, entendi. Então tá, olha só, você viu aí que a Luciana tá lá, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com ela tá ao vivo, deve estar me ouvindo já nesse momento. E aí a gente vai poder conversar com ela, porque é o seguinte, para quem não sabe, a história da driver's license é assim, a pessoa está vendendo um documento para pessoas que, a maioria delas não tem status, não tem, estão trabalhando ou não tem condições de ter esse documento, mas a pessoa, o Bruno, ele ludibria as pessoas a gastarem um dinheiro com ele para ele emitir a carteira. Primeiro, tua carteira de motorista no Brasil já venceu? Não tem problema, a gente coloca qualquer número ali. Até data de nascimento errada já foi emitido nesse documento. É bastante complicado. Olha só, eu vou conversar agora com a Luciana. Queria que você me colocasse, Tony, naquele outro nosso recorte, para a gente poder falar com ela. Já, já. Luciana, boa noite, tá? Muito boa Boa noite. noite, Paulo Sérgio. É, Boa eu noite. queria, eu queria só, eu queria que você começasse falando qual foi o tipo de prejuízo que você tomou e como foi que você, o que foi que aconteceu? Explica pra gente melhor. Começa do começo. Tá. Aqui no Brasil, o Bruno, junto com a esposa dele, tinha uma clínica que aplicava botox, que colocava fios de sustentação. E uma vizinha minha me convidou, eu queria colocar botox, ela falou, Luciana, eu conheci um tal de Dr. Bruno. Eu coloquei os fios, vai lá para você fazer uma avaliação com ele. Então, em Uhum. 2016, salvo engano, eu fui até o Dr. Bruno. O Dr. Bruno fez a medição do meu rosto. Ele é uma pessoa muito envolvente. Então, ele vai te Uhum. convencendo a fazer as coisas. De início, eu queria só colocar o Botox. No final, eu coloquei fio de sustentação, porque ele falou que seria muito menos trabalhoso e eu ficaria muitos anos sem ter que fazer nada. Então, ele faz a avaliação num dia e no outro dia, nos outros dias, você é atendido por uma outra pessoa. Então, a clínica era num lugar conceituado aqui em Belo Horizonte, aqui no Brasil, Uhum. num lugar É a até tal da nobre. clínica Hollywood, é isso? Ou não Não, era essa ainda? ele foi mudando os nomes. Então, na minha, Entendi. não era Dr. Hollywood ainda, era Então, Biocentro. agora só pra gente se situar, isso é antes dele ter vindo para cá. Antes dele ter ido para aí. Ele foi para aí E porque ele antes estava de, fugindo da gente. Ah, entendi. Vamos lá, pode continuar. Então, o que que aconteceu? Eu coloquei esse fio de sustentação primeiro na minha têmpora e logo quando ele colocou na minha têmpora, logo depois, assim, uma semana, a minha têmpora ficou verde e doendo muito tipo assim, parecendo que estava inflamando. E eu fui falando com ele e ele sempre dava uma desculpa de que isso é uma coisa que quem faz bariátrica tem, escurece determinadas áreas. Eu falei, mas eu nunca fiz bariátrica, nem obesa eu não sou. Então, para mim, isso não era justificativa. Isso foi Mas quando? Isso foi quando, isso foi em Luciana? 2016. Tá, Em 4 anos 2016. atrás já. 4 anos atrás. Logo depois, ele já não começou a não atender nessa clínica onde eu conheci ele e todo o programa dele de embelezamento. Aí eu já fui atendida em outra clínica, porque ele parou de me atender, só que eu consegui o contato dele em outra unidade da Biocentro. Então, fui para Uhum. essa outra unidade. Lá, eu fiz a minha testa. Quem fez a minha testa, colocou fios na minha testa, foi a esposa do Bruno, que chama Ana Paula. Eu não Tá. sabia que ela era esposa do Bruno. E aí, ele colocou uma prima da Paula para fazer uma lavagem com soro. Ele aplicando um soro, falava que tinha que lavar as têmporas para voltar ao tom normal. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando, isso não foi resolvendo, as têmporas foram doendo cada dia mais e mais, e de novo o Bruno fechou a clínica e desapareceu. Fiquei sabendo que ele estava em outra clínica. Só que nesse tempo eu engravidei, em 2017 eu engravidei, e aí eu não poderia fazer mais nenhum procedimento. Só que eu engravidei em março
de 2017, e em outubro, no dia 7 de outubro, eu perdi a minha filha. E na sala de parto, eu tive que fazer o esforço para que ela nascesse, e a minha têmpora quase explodiu. Os médicos ficaram impressionados, porque isso aqui ficou preto. Então, logo depois que eu passei por isso tudo, perdi a minha filha, fiquei mal demais, eu voltei a procurar o Bruno. Aí o Bruno já estava em outro endereço, já estava em outro endereço, que era no bairro Prado. Só que aí, nesse tempo, eu já tinha descoberto todas as falcatruas dele, porque a gente começou a ter acesso, até com funcionários explicando para a gente o que estava acontecendo, e eu já cheguei para o Bruno com o gravador ligado. Eu tenho uma gravação de 2 horas com ele. Essa gravação é muito pesada, então eu não consigo mandar ela por WhatsApp, porque ela é muito pesada. E nessas 2 horas eu falo com o Bruno. Falei, Bruno, eu descobri toda a sua falcatrua. Eu sei que você não é biomédico. Eu sei que a sua esposa não é formada em biomedicina. E um fato muito curioso, ela não é formada e fazendo o procedimento, ela poderia ter me deixado cega, porque tem um ponto aqui no meio dos nossos olhos que, se pegar, você pode vir a ter cegueira. E fora, aqui também. Você, na realidade, assim, depois que você, quer dizer, você jogou toda a verdade para ele. Toda a verdade. Você jogou tudo na cara dele. E qual que foi a reação dele? Qual que foi a resposta que ele deu para você, Luciana? Ele nunca te responde com respostas que te sanem suas... Ele sempre vai falando, boa pergunta isso que você fez, boa pergunta isso que você fez. Ele vai falando, mas ele não responde. E aí eu virei para ele e falei, Bruno, o negócio é o seguinte, ou nós vamos resolver isso aqui numa boa, ou nós vamos resolver isso numa pior. Só que eu fui embora de lá, inclusive, eu ia dar um escândalo. Eu não dei um escândalo lá, porque eu realmente estava desgastada, eu tinha acabado de perder minha filha, eu tinha acabado de infartar, e isso me deixou, assim, sem chão. Fora o estético nosso, porque a gente vai para ficar bonita e sai de lá um terror. Então, assim, o meu abalo emocional, nada nesse mundo vai pagar. Eu sei que eu não vou receber dinheiro do Bruno. E não tem problema. Mas eu quero que pelo menos ele responda criminalmente e civilmente por tudo que ele está fazendo com as pessoas. Porque as Agora, marcas que estão em corpos não saem. Agora uma coisa, Luciana, além de você conseguiu encontrar outras vítimas, né? Mas desse caso do Brasil, no caso, né? Dessa situação do Brasil, é isso? Do Brasil. Isso era 2017. 2016 para 2017 e até hoje ninguém... Por que a gente não conseguiu entrar com processo contra o Bruno? Logo depois que isso tudo estourou, ele foi embora para os Estados Unidos. Como que nós vamos entrar com processo e a justiça brasileira vai citar ele aonde? Para ele tomar ciência do processo? Não tem onde. Nem com carta precatória, eu não sei nem onde que ele está aí nos Estados Unidos. Mas e quando você viu ele naquela entrevista que ele deu para o Tatiano, falando aquelas barbaridades e com um outro tipo de falcatrua, que é a história da Driver's License Internacional? Nós temos um grupo onde são várias mulheres nesse grupo que foram lesadas. Umas foram lesadas fisicamente, outras foram lesadas porque trabalharam com eles e não receberam, porque eles fugiram. E quando mandaram essa reportagem do Tatiano nesse grupo, quando eu vi a imagem dele, eu falei assim, eu não estou acreditando que o cara saiu daqui do Brasil para dar golpe nos Estados Unidos. Eu realmente não acreditei nisso. Então, a história é que o Bruno, eu posso dizer com todas as letras, ele é um vigarista profissional. Sim. Porque se você tem várias vítimas, se você tem várias vítimas no Brasil... Nós temos boletins de ocorrência, eu mandei meus boletins de ocorrência para o Tatiano, inclusive, numa das clínicas do Dr. Hollywood, a prima da Paula fugiu da polícia, enquanto nós estávamos lá com a polícia, ela teve a capacidade de fugir. Então, assim, documentos que provam isso, tem vários. Processos, eles só têm processos trabalhistas, porque, como falei, não tem onde ele ser citado. Aqui agora, no Brasil, o pai dele
Chegou a É isso que eu ia responder. falar. O pai dele está aí no Brasil. O pai dele, inclusive, era administrador de uma das clínicas, não é? Não tinha uma situação dessa? Eu não tive Que contato com o pai dele. O que eu sei do pai dele foram pessoas que conheciam demais e pessoas que estavam atrás dele nesse grupo que foram falando coisas do pai dele. Porque teve um dia que ele marcou uma reunião comigo num escritório e eu fui avisada antes dessa reunião que não era para eu ir, que era uma emboscada para mim, essa reunião, na verdade, seria com o pai do Bruno, que o Bruno não estaria lá. Então, eu fui avisada antes. Eu não sei o que aconteceria comigo lá, mas o fato é que me Deus que falaram, me livre. não vá a essa reunião. E eu não fui. Agora, Luciana, você vendo, a gente tem várias vítimas da driver's license aqui, que é peixe pequeno perto do que ele fez no Brasil já. Quer Sim. dizer, quem está em casa achando que a gente está acusando, eu tenho uma vítima aqui do Bruno que quase morreu por conta de uma irresponsabilidade de alguém que exerceu uma profissão que ele não tinha. O Para ter Paulo, dinheiro. não, e o que é pior é que o seguinte, nós ficamos com sequelas que elas são irreversíveis, porque Sim. no frio isso dói demais, é uma dor que você não tem noção a dor que a gente sente no rosto. Já tentei fazer tomografia, ressonância para ver se eu consigo tirar, porque inclusive a minha última conversa com o Bruno foi, ele falou comigo, procure um cirurgião plástico que eu vou arcar com todas as despesas. E Simplesmente você ele nunca acreditou, mais. né? Você Eu acreditou. juro que eu ainda acreditei. E eu fui no cirurgião e ele falou comigo, minha filha, isso não tem como tirar. Nós vamos ter Agora, que de abrir qualquer o forma, ele seu. assumiu o erro para você, o que é mais grave ainda. Imagino que na sua Sim, gravação ele também deve ter assumido esse erro, sim, de que ele fez algo de errado. eu falo com ele na gravação, falei, Bruno, como que você tem capacidade de fazer um trem desse? Você não é formado, sua esposa não é formada, e ele responde tudo. Olha, eu não sou advogado para a gente falar, mas a gente vai continuar falando a respeito disso. A gente vai continuar falando a respeito disso. E aí, Luciano, é o seguinte. Hoje, nós estamos já quase 4 anos depois... Não, 4 anos depois de tudo que aconteceu. 4 anos depois. Né? 4 anos depois de tudo que aconteceu. Você chegou a ter algum contato com ele? Você chegou a ter uma resposta de WhatsApp? Porque conseguiram chegar nele. Então, os contatos dele, pelo menos os iniciais, agora já deve estar tudo bloqueado. Mas você teve alguma resposta? Alguém te falou alguma Não, coisa? logo depois que eu tenho aqui printado que a gente conversa, que ele fala, vá no cirurgião plástico, nunca mais eu consegui contato com o Bruno. Eu fico sabendo das coisas por esse grupo, porque realmente no grupo as meninas parecem que elas são do FBI, que elas descobrem qualquer coisa dele, elas vão descobrindo e vão atrás. Aí descobre o Instagram da Ana Paula, a Ana Paula vai lá e bloqueia. E vai criando outros Instagrams. E é só E isso que eu tive. seguem livres aqui, fazendo coisas, vendendo produtos, vendendo coisas para lesar as pessoas. Eles vivem de falcatruas, essa é a história. Eu fico muito chateada pelo seguinte, porque nós ficamos com sequelas físicas e emocional e ele está aí vivendo a vida dele muito bem. Então, assim, e eu ainda mandei um recado pelo programa do Tatiano. Falei, olha, não venha me ameaçar, porque eu estou bem munida, já fui na polícia, a Polícia Civil já está avisada de qualquer coisa que acontecer comigo. As primeiras pessoas que serão investigadas são eles. Não, mas não vai acontecer nada não. Eu já falei, eu deixei aberto o espaço para ele se defender aqui, inclusive. Eu espero que ele vá, no seu ele dê entrevista no seu programa e se defenda, porque nisso ele não tem nem defesa. Não, eu na realidade assim, ó, eu duvido que ele tenha coragem de mandar um SMS falando assim, Paulo, eu vou, nem que seja gravado, mas a gente pode fazer gravado, não precisa ser ao vivo não, viu, Bruno? Se você realmente não é nada disso, se defenda, porque eu acho que assim, quem não deve, não teme. Essa é a história. Quem tem ele rabo tem preso é que foge. Defesa. Né? E se você está devendo, meu amigo, e pelo jeito você está devendo muito, faz favor de pagar. Responda.
As pessoas estão esperando isso. Então, faça da melhor maneira. O espaço está aqui. Desculpa te dizer, o Tatiano é um excelente investigador. O Tatiano é um excelente investigador, mas ele não é psicólogo. Ele não é médico. Eu não sou médico. Eu não sou psicólogo. Eu não sou curandeiro. Eu não sou nada disso. E essas pessoas estão com uma ferida não só no corpo, mas na alma, que ninguém vai curar. Agora você que está aí, e que eu tenho certeza que vai estar assistindo, seja homem, só isso, e responda. Porque essa ferida que está nessas mulheres, a Luciana está aqui, é uma mulher só. E olha por tudo que ela passou, para dar a cara a bater. A gente tem uma audiência que chega em 83, 84 países, que para qualquer lugar que você for, se você não resolver esse problema, a gente vai continuar atrás, porque nós vamos botar sua cara no ar. E olha, vou dizer o seguinte, advogado já está sabendo do caso, nós vamos discutir com o nosso advogado aqui. Policial, tem um grupo de policiais brasileiros que assistem esse programa. Então, meu amigo, ou você vai ter que saber para onde? Lá para a Coreia do Norte. Que eu acho que é o único lugar que vão te aceitar. Luciana, eu queria que você deixasse pelo menos... Eu queria agradecer demais o Tatiano, porque se não fosse ele, a gente não teria voz. Quero agradecer muito a você por ter televisionado isso também. Não é fácil para a gente dar a cara aqui para bater, não é fácil, sabe? É difícil. A primeira entrevista que eu dei para o Tatiano, eu falei, Tatiano, me dê outro nome e não me filme, eu só vou dar entrevista de voz. Tamanho pânico que eu tinha desse povo. E eu decidi mostrar minha cara porque eu falei, eu espero que eles não lesem mais ninguém. Eu só espero isso. Então, eu só tenho a agradecer a você, a sua produção, ao Tatiano e a produção dele. Muito obrigada. Espero que a comunidade aí também seja ressarcida, que quem teve seu dinheiro roubado, que consiga isso de novo, que pelo menos é dinheiro, a gente consegue de volta. Mas a nossa autoestima aqui vai ser muito difícil a gente reaver isso. Eu espero que, sabe o quê? A USBR TV é uma emissora muito grande, mas ela é muito pequenininha perto das emissoras de televisão brasileiras. Eu espero que alguém ouça a respeito desse caso e leve para a população de Minas Gerais, para a população do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina, porque tem muita gente no Brasil assistindo a gente, mas que chegue num Fantástico da vida, que chegue sei lá, no Cabrini para ele fazer na Record, no SBT Repórter, que as pessoas possam ouvir, assim como ouviram a história daquele bandido que virou deputado, assim como eles ouviram a história do malandragem, assim como eles ouviram tantas histórias de brasileiro mau caráter que sai do Brasil e vem aprontar aqui nos Estados Unidos e deixa esse rastro. Que isso é um rastro de destruição absurdo. A driver's license que está aparecendo aqui embaixo é peixe pequeno. Olha o tamanho desse bandido. E se quiser me processar porque eu estou chamando de bandido, prova que você não é. Se você provar que você não é, olha, faço questão de te dar uma indenização. Mas prova que você não é. E, Paulo, é isso que você tem que fazer. Tudo aquilo que eu falei aqui, eu também tenho provas. Então, eu tenho provas da minha ficha médica, porque eu fotografei tudo. Eu tenho o áudio, eu tenho outras vítimas e tenho testemunhas que estiveram comigo lá e que me viram passar por isso tudo. Então, se ele quiser também alguma coisa comigo, eu estou aqui também para me defender e atacar ele. Não, mas é isso. Eu acho que a hora da verdade chega. A hora da verdade chega. Enfim, como eu disse, Luciana, muito obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado pela sua coragem de vir aqui falar com a gente, de se expor dessa maneira. Eu espero que outras mulheres que foram vítimas desse calhorda, que tenham essa coragem também e que se juntem a esse grupo para poder tentar, pelo menos, ter um pingo de justiça e que consiga a sua dignidade de volta. Luciana, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite para você. Eu espero que você passe muito bem, que você fique melhor. Eu sei que é difícil,
Mas tomara que você consiga alguma coisa. Qualquer atualização, você pode procurar a gente está aqui de portas abertas para você e também para todas as outras mulheres, as funcionárias, todas. Vocês todas Eu estão agradeço. convidadas a estarem com a gente aqui. Muito obrigada por tudo. Tenha uma boa noite para todo mundo. Obrigado, Luciana. Eu vou falar para você, é para eu ficar aqui calminho e tranquilo? Eu volto a dizer para você que está assistindo, Bruno, ou para quem te mandou esse vídeo, tenha vergonha na sua cara e venha falar aqui. Ninguém vai te atacar, ninguém vai... Eu só tenho que fazer umas perguntinhas para você. E quero saber que respostas que você vai me dar. Só isso, simples assim. E tem mais ainda o pessoal das driver's license, que esses são casos daqui, dos Estados Unidos, que a gente também tem que resolver. Tá? Então tá. Deixa eu passar para cá então. Vamos lá? Gente, é o seguinte, daqui a pouco eu tenho aqui o Paulo Bergoc que vai estar comigo conversando e a gente tem suas mensagens, a sua participação, que é muito importante você falar com a gente aqui, tá? Deixa eu começar aqui, ó. Felipe Correia, não, Anne Silverman Swensen, como isso nos envergonha, brasileiro fazendo besteira, verdade. Marcos Moreno, tinha que ser aqui em Boston, hein? Gangster Real, Marcos Moreno, resultado de uma imigração ilegal, simples de entender. O Marcos Moreno respondeu aqui, outro que aprontou no Brasil e veio para a América aplicar golpes igual o meu amigo Luciano Ruas, que me deu um cheque sem fundo e fugiu para a Califórnia. Já me falaram tanto desse Luciano Ruas, a gente já tem até provas a respeito desse Luciano Ruas. Senhor Luciano Ruas, paga, meu amigo, paga as pessoas. Por favor. Lucas Rabelo, boa noite, PS. Bolsonaro está usando algum tipo de droga, pois está ameaçando usar pólvora contra os Estados Unidos no caso da Amazônia. Eu vi e eu ia trazer o depoimento, mas eu falei, não vou nem me meter nessa história. Deixa eles que são autoridades que se entendam. Não vou ficar dando palco para maluco aqui, não. João Batista Castilho, boa noite, PS. Satisfação em estar mais um dia ligado no melhor jornal informativo para imigrantes do mundo. Obrigado, você, João Batista. Márcio Barros, dando boa noite para a gente aqui. Kelly Terra. Paulo Sérgio, tudo bem com você? Fala para o Tony parar de dar susto em você, tá bom? Ouviu, Tony? Kelly Terra falou para você parar de dar susto em mim. É, claro, foi por causa de ontem. Carlos Marques, boa noite, Paulo Sérgio. Abraço a você e ao Paulo Bergoc, sempre no QAP Brasil. Marcos Moreno, ligado de lá de Everett, aqui com a gente. Kelly Terra, que lindo e maravilhoso, elegante, bonitão você. Obrigado, viu, Kelly? Você levanta muito minha autoestima, muito obrigado mesmo. Séries da Palavra, as mulheres têm que ser respeitadas. Que Deus te ajude. Anne Silveira Swensen, eu fui vítima de vários golpes, sempre por brasileiros. Helder Oliveira, impressionante como tem tantos golpistas aqui nos Estados Unidos. E golpistas brasileiros, é muito triste isso. Felipe Correia, seria fácil demais assim. Eles têm que sofrer por cada vítima que fez e pagar com maior rigor da lei, disse o Felipe Correia. Você pode mandar sua mensagem para a gente através das nossas redes sociais. Tá o Facebook aberto, tá o YouTube aberto, manda sua mensagem para a gente, é assim que você participa. E não esquece de compartilhar para chegar essa história da Luciana e tantas outras coisas no ouvido dessas pessoas que precisam ouvir para que não sejam enganadas. Parem de acreditar em tudo que vocês ouvem e corram atrás dos seus direitos, independente do seu status migratório aqui nesse país, corra atrás dos seus direitos. É isso que você tem que fazer.